curso de técnica cirúrgica, eu vejo que ele é importante para os estudantes de veterinária, por quê? Porque é uma oportunidade de treinar habilidades cirúrgicas práticas, né? A gente vê que a maior parte das faculdades acaba tendo muito conteúdo teórico e o estudante não tem a oportunidade de treinar, de colocar a mão na massa ali na real. E a gente sabe que a cirurgia não é uma disciplina teórica, é uma disciplina que exige treino. E é isso que eu sinto que os estudantes vêm fazer aqui com a gente: treinar, treinar e treinar. O veterinário que já é formado vem para o curso de técnica cirúrgica para conseguir lapidar informações que ele já tenha, pegar novas informações de forma rápida, detalhada e conseguir treinar de forma prática tudo aquilo que ele ou não faz por insegurança ou que ele quer aprender a fazer para começar a trabalhar de uma forma nova dentro da sua rotina. Como pessoas da minha cidade passaram, que o curso foi sensacional, maio de 2022, falaram, eu já comecei a correr atrás, mandei mensagem pro pessoal, incomodei muito o pessoal da secretaria, fiz a matrícula, carreguei 5 amigos meus comigo pra cá e essa parte é muito emocionante porque foi difícil estar aqui. Desculpa, mas é bobeira para alguns, mas é realmente a realização de um sonho para mim. Eu tô nesse sonho desde maio, como dito, e quando chegou janeiro que eu falei, chegou, é agora. E falei, eu consegui, porque às vezes questão financeira, né, da gente estar em outro lugar, eu sou do Rio, então vir para São Paulo em outro lugar, mas deu tudo certo, então o sonho se realizou, concretizou, eu formei na técnica, intensivo de técnica cirúrgica, tá aqui e se eu fosse vocês, eu vinha também, porque vale muito a pena e eu tô falando de todo o coração, tá, gente? Eu tô me sentindo muito mais segura para poder fazer agora as técnicas que eu aprendi aqui. Formei! Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula semanal aqui no canal da Cirurgia Anclivepa. Eu sou Yasmin e estarei na noite de hoje com vocês. Convido vocês a compartilharem com os amigos, com os colegas, curtirem, comentarem e dizerem o que vocês acharam no final dessa aula. Antes de iniciar o conteúdo de hoje, eu gostaria de me apresentar. Sou médica veterinária, pós-graduada pela Anclivepa São Paulo em cirurgia de tecidos moles. Realizei o aprimoramento na unidade da Zona Leste do Hospital Público de São Paulo, pela Anclivepa também. Realizei diversos cursos, me especializei na área de urologia, microcirurgia e também sou preceptora atualmente no Hospital Público como cirurgia contratada. Bom, o tema da aula de hoje é sobre alguns critérios que nós temos que levar em consideração para indicar o uso e a colocação dos drenos torácicos em cães e gatos. Primeiramente, por que indicar a colocação de um dreno torácico? Geralmente a gente indica para aqueles pacientes que chegam na emergência com angústia respiratória, aqueles pacientes que vêm para nós com efusão pleural, pneumotórax, entre outras alterações que levam a gente pensar em fazer toracocenteses na emergência. Paciente, por exemplo, que precisa de diversas toracocenteses, que tem recidiva de coleções líquidas no tórax e com o intuito aí de drenar ar ou líquido do tórax. Bom, e quando que a gente deve indicar o uso ou a colocação desses drenos torácicos? Vou falar mais adiante na aula que a gente precisa seguir um passo a passo e lembrar que geralmente é um paciente emergencial, então a gente precisa estabilizar ele hemodinamicamente primeiro, antes de indicar um dreno torácico, porque afinal o dreno torácico é um procedimento cirúrgico, que requer anestesia inalatória dentro do centro cirúrgico. Então, alguns casos eu exemplifiquei para vocês, como por exemplo, casos de que o paciente tenha pneumotórax, pode ser espontâneo, iatrogênico, traumático, mais comum é o traumático.
quilotórax, em que a gente tem extravasamento do fluido linfático aí dentro do interior da cavidade torácica, por ruptura, obstrução dos ductos torácicos. Fraturas de costela, por exemplo, que cursam aí secundário a traumas, instabilidade da parede torácica, que cursa com um movimento paradoxal, que a gente precisa, por exemplo, reconstruir essa parede torácica cirurgicamente falando, e pode cursar também com perfuração pulmonar, consequentemente causando pneumotórax. Hemotórax, sangramento dentro da cavidade torácica também, secundário a trauma. Efusões pleurais, que tem diversas causas associadas aí, eu botei alguns exemplos para vocês, como neoplasia, pode fazer uma efusão pleural, doenças infecciosas, como por exemplo, PIF, peritonite infecciosa felina, cardiopatias também podem causar efusão pleural, então a gente tem que lembrar também de investigar a causa base e tratar essa causa base posteriormente à estabilidade hemodinâmica do paciente. Além disso, a gente precisa também indicar o uso do dreno torácico em pós-operatório de cirurgias torácicas. Bom, e antes da gente falar sobre o dreno torácico em si, é importante a gente falar sobre o diagnóstico dessas afecções que nos levam a indicar ou não o uso do dreno. Como, por exemplo, a radiografia torácica é um exame que a gente pode identificar pneumotórax ou a presença de líquido no interior da cavidade torácica, porém ele tem algumas limitações. Como muitos casos são pacientes emergenciais que chegam politraumatizados, que não estão estáveis, a gente não consegue indicar um raio-x para esse paciente logo de cara, a gente precisa primeiro estabilizar. Então talvez essa seja uma limitação bem importante do raio-x, porque ele requer uma estabilização prévia. Então aqui nessa imagem coloquei para vocês verem essa região mais radiopaca, que a gente mal consegue ver o coração dele está aqui, né? O pulmão, aqui a cavidade torácica, e aqui a gente consegue ver a presença de líquido, né? Que fica radiopaco no raio-x. E a gente consegue ver a presença de efusão. Então esse seria um caso de efusão pleural. A causa a gente ainda não sabe, então primeiro a gente precisa pensar em drenar esse líquido, seja por toracocentese no primeiro momento e, caso necessário, a gente indicar a colocação do dreno torácico. Aqui nesse paciente a gente consegue ver que o coração parece que está flutuando na cavidade torácica. Isso já é um caso de pneumotórax, então tem ar aqui dentro da cavidade, da mesma forma tem indicação de toracocentese, de drenar esse ar, né, num primeiro momento na emergência, e caso necessário, a depender da causa base, a gente indicar o uso do dreno torácico. E aqui, pessoal, trouxe para vocês mais uma forma de diagnóstico que é bem interessante, principalmente para casos emergenciais, em que a gente avalia a presença de ar ou líquido, que é o TFEST, que é o ultrassom à beira-leito, né, e o paciente pode ser avaliado com esse exame na emergência. Então, a gente precisa fazer 3 pontos ali de janela, esse seria o procedimento do exame. A primeira janela seria a diafragmático-hepático, que seria nessa região aqui, que é bem na transição diafragmática, e a gente sabe que o fígado é o primeiro órgão abdominal, que seria nesse ponto mais caudal aqui da cavidade torácica. A segunda janela seria a janela torácica, que seria aqui, em cima, mais dorsal, e a janela mais cranial, que é mais para avaliar a região de pericárdio, coração, que é a janela cardíaca. O TFEST ele é amplamente utilizado na emergência e é muito interessante porque é importante falar que qualquer veterinário, vamos dizer assim, ele não precisa ser especialista, pode ser generalista ou especialista, está apto a fazer esse exame, então não precisa ser um imaginologista para realizá-lo. Então é bem importante a gente realizar no momento da emergência para identificar a presença de ar ou líquido e tomar uma conduta médica mais adequada, sem a necessidade aí de estabilização prévia. Claro que ao mesmo tempo que a gente está fazendo isso, a gente está estabilizando o animal, mas não é que nem o raio-x que tem algumas limitações como a estabilização necessária, porque a gente precisa transportar o paciente para a região da sala do raio-x, posicionar ele adequadamente, muitas vezes a projeção tem essa limitação do posicionamento, o animal está com dor, está incomodado, então esse exame é bem interessante para o diagnóstico.
Bom, e falando um pouquinho da toracocentese. A toracocentese vai ser indicada num primeiro momento, porque ela é mais rápida, é um procedimento ambulatorial e é no momento da emergência, depois do diagnóstico, que a gente vai indicar fazer. Né? Então, o paciente está ali na emergência, a gente realizou o TFEST, o raio-x, se necessário, a gente identificou ar ou líquido na cavidade torácica. A gente vai partir para a toracocentese. Claro que a gente precisa de muitos materiais adequados, é simples, é ambulatorial, mas a gente precisa fazer da maneira mais correta, fazer tricotomia, antisepsia, fazer de uma maneira estéril, para que a gente evite contaminação nessa cavidade torácica. O decúbito geralmente deixa o paciente em decúbito external, do 7º ao 9º espaço intercostal, isso vai depender do lado que tá, então pode ser bilateral, dos dois lados da cavidade torácica ou de um lado só, isso depende de onde está o ar ou o líquido. Lembrar de fazer a punção, a toracocentese cranialmente à costela, porque a gente sabe que a gente tem o feixe vascular-nervoso passando caudalmente às costelas. Então, se a gente pegar, por exemplo, na punção, passar ali na região do nervo ou do plexo do feixe vascular-nervoso, a gente pode causar muita dor no paciente, crônica, ou até sangramento. Então, é bem importante que a gente tome cuidado com isso. Lembrando que a gente faz a punção mais dorsal para quando tem ar e mais ventral, próximo ali à junção costocondral, quando a gente tem líquidos. A agulha sempre em 90 graus. Aqui mostrando para vocês os materiais necessários, geralmente, para fazer uma toracocentese. Então, uma luva estéreo cirúrgica, uma torneira de 3 vias, seringa, o scalp ou catéter também pode fazer, um equipo, né, para fazer um sistema fechado e gases estéreis. E também complementando o que eu falei sobre o exame do TFEST, do ultrassom à beira-leito, é muito importante falar que ele também é um guia para a toracocentese ou para a pericardiocentese. Então é muito interessante fazer a toracocentese ou a pericardiocentese, em caso de efusão pericárdica, guiado por ultrassom. Então é muito importante isso também e é mais uma vantagem desse exame na emergência. Falando agora do dreno torácico, quais casos que a gente vai indicar a colocação de dreno torácico? Aqueles casos, por exemplo, que tem muita recidiva, então o paciente veio no hospital hoje para drenagem, para toracocentese de uma efusão pleural causada, por exemplo, por uma neoplasia, e aí semana que vem de novo ele está com angústia respiratória, de novo fez efusão pleural. Esse pode ser que seja um caso de indicação de colocação do dreno torácico, para que a gente facilite o cuidado, a monitoração do paciente, o manejo desse paciente e não também minimizar a contenção, a punção, né? Porque cada vez que punciona na toracocentese também causa dor, por mais que a gente faça muitas vezes sedado, né? E o dreno torácico, ele tem mais uma vantagem de que a gente tem sempre ali a facilidade do manejo, né? Claro que esse manejo é obrigatório que fique o paciente internado enquanto ele estiver com o dreno torácico. De forma alguma ele pode ir para casa com o dreno torácico, até porque a gente tem que lembrar que a gente tem uma via aí para dentro da cavidade torácica. Então, é muito importante que a gente tenha uma equipe que saiba manejar esse dreno torácico. E a gente precisa conversar com essa equipe para alinhar direitinho como que vai fazer esse manejo, os intervalos. Muitas vezes a gente indica para coleções espessas, então piotórax, por exemplo, né, fluidos muito espessos em que a gente tem dificuldade de puncionar com o scalp ou com o catéter. Então o dreno torácico ele é todo fenestrado, então isso facilita também a punção a drenagem de coleções espessas, e lembrando que é um procedimento cirúrgico, então requer uma anestesia geral, requer uma estabilidade hemodinâmica prévia desse paciente e, claro, internação, como eu falei. Enquanto ele estiver com o dreno torácico, seja o tempo que for necessário, ele precisa ficar internado, sendo monitorado até que consiga fazer essa remoção. E lembrar, pessoal, de coletar sempre a amostra para diagnóstico, principalmente no momento da colocação do dreno torácico. Como a gente está fazendo um procedimento cirúrgico da maneira estéril, paramentado, com caixa cirúrgica, nesse momento é bem importante que a gente colete também a amostra para diagnóstico, até porque é um momento mais estéril, então a chance de estar contaminado de forma iatrogênica é muito baixa, né? Então é bem importante que a gente faça essa coleta. Aqui eu estou mostrando algumas imagens para vocês de efusões,
Então, essa primeira imagem aqui é uma efusão pericárdica mais com aspecto hemorrágico, né? Era secundária à neoplasia. Então, foi drenado esse pericárdio, mandado para análise, né? Até porque a gente precisa avaliar se tem célula neoplásica e qual as possibilidades de tratamento para esse paciente. Essa efusão aqui no meio, mais em amarelo ouro, se trata de uma PIF, de uma peritonite infecciosa felina, que apresentava efusão pleural aí. Então, é bem importante que faça amostra para diagnóstico, para fechar o diagnóstico desse paciente. E aqui, essa última é um quilotórax, né, que é extravasamento do fluido linfático no interior da cavidade torácica. Então, precisaria avaliar, nesse caso, se tem indicação cirúrgica, né, qual que é a melhor indicação para esse paciente, além da toraxentese e do dreno torácico. E aí, pessoal, a gente faz o dreno torácico uni ou bilateral? Isso vai depender de várias questões, né? Então, a gente precisa avaliar o intervalo das drenagens, o tipo de coleção, porque isso pode alterar a permeabilidade. E a gente tem que lembrar que o mediastino, normalmente, ele é permeável, ele permite a passagem de líquido ou ar, né? Porém, em casos de lesões crônicas, por exemplo, isso pode levar a uma lesão crônica também no mediastino e uma inflamação crônica causando mais espessamento desse mediastino e, consequentemente, diminuindo a sua permeabilidade. Então, tem casos que a gente vê que tem dos dois lados, pode ser que seja indicado colocar o dreno torácico dos dois lados também, não só de um. Tem que avaliar a necessidade, avaliar também o quanto que esse paciente está formando de efusão, avaliar o padrão de efusão, se é de um lado só, se às vezes drena de um outro lado também, né? Então, a gente tem que avaliar cada caso individualmente para ver qual a indicação. E aqui eu trouxe uma ilustração de como é o dreno torácico. E é muito importante enfatizar que o dreno torácico não pode ser realizado com sonda uretral, porque o dreno ele é feito exatamente para se moldar na cavidade torácica. É um material específico, ele vem com uma linha radiopaca para que a gente consiga visualizar ele mais adequadamente no raio-x, no pós-colocação, pós-cirúrgico, né, que a gente precisa confirmar o posicionamento adequado do dreno torácico, e vem com fenestras maiores, fenestras mais adequadas, e isso potencializa a nossa drenagem no momento do pós-operatório na internação. Então, não se deve fazer com sonda uretral e sim com o dreno torácico. Aqui, como eu falei, o dreno torácico, então, é um material adequado, é importante que o cirurgião esteja paramentado para colocação, caixa cirúrgica, no centro cirúrgico, tudo estéril. A colocação, a gente faz uma incisão na pele, na altura aí do 11º espaço intercostal, e a gente faz uma tunelização com a pinça hemostática, até mais ou menos a altura do 7º a 9º espaço intercostal, para que a gente evite aí a passagem de ar do exterior para o interior no momento da passagem do dreno torácico. Então, essa tunelização é muito importante, porque no momento que a gente remove o dreno torácico, a gente não precisa reintervir novamente numa nova anestesia. A gente só tira, faz uma bandagem compressiva e aquela própria pele que está ali protegendo na tunelização já faz a proteção suficiente para evitar, por exemplo, um pneumotórax aberto e atrogênico. Cuidado novamente com o feixe vascular nervoso que passa na borda caudal das costelas, então a gente precisa sempre pensar em entrar com a pinça com o dreno torácico no momento da passagem na borda cranial da costela e manter drenagem. Então, no pós-operatório, a gente precisa manter esse sistema fechado, com a torneira de 3 vias fechada, com a seringa na ponta, né? Ou uma drenagem ativa, por exemplo. Também tem outros tipos de drenagem. Aqui mostrando para vocês o feixe vascular nervoso que passando ali, né, que a gente tem o nervo, a artéria, passando ali caudalmente as costelas. Então é bem importante a gente tomar cuidado com isso, porque isso pode levar a lesões crônicas e causa dores muito fortes no paciente a médio e longo prazo. E aqui mostrando para vocês como que deve ser o posicionamento desse dreno torácico no momento da colocação. É muito importante, é essencial que a gente faça a medida desse dreno, né? Até onde que ele vai. Então a gente mede mais ou menos na incisão daqui da pele, até mais ou menos a segunda costela
fazendo esse S, tá vendo? Dorso ventral, no sentido dorso ventral, para que ele englobe toda a cavidade torácica, para que a gente consiga drenar, seja ar ou líquido, dorsal ou ventral. E aqui no raio-x a gente mostra, aqui nessa flechinha azul, a gente mostra como se fosse a incisão de pele. E aqui a flechinha amarela é onde você deve entrar com a pinça hemostática para perfurar a musculatura intercostal com o dreno torácico e aí empurrar o dreno torácico até a medida que você que o cirurgião anteriormente fez no pré-operatório imediato, já paramentado, com campo cirúrgico estéreo. E aí é muito importante a gente pensar no posicionamento da pinça. Mostrei uma imagem aqui para vocês da pinça segurando da maneira errada, tá? Aqui como se fosse o dreno embaixo, né? E a pinça em cima. Não, é sempre importante deixar o dreno por cima da curvatura da pinça, a curvatura da pinça hemostática para baixo e a ponta da pinça hemostática livre, para que a gente consiga perfurar de fato a musculatura intercostal, para que a gente consiga progredir esse dreno aí na cavidade torácica. A confirmação do posicionamento é muito importante, é obrigatório no pós-operatório, tá? Que a gente precisa confirmar o posicionamento por raio-x de tórax. Então, para a gente ver se o dreno torácico está respeitando aquele S que eu mostrei. E aí, depois da colocação do dreno torácico, a gente precisa fixá-lo à pele com fio de sutura, fio de nylon. Depois disso, a gente vai fazer o curativo e a bandagem estéreo. É muito importante, fundamental, que essa bandagem seja estéreo no momento do transoperatório, depois da colocação do dreno, da fixação e da montagem ali do sistema fechado, com a torneira de 3 vias ou com uma drenagem ativa, por exemplo, e que as trocas dessa bandagem sempre sejam estéreis, tá? Limpeza, tudo estéreo, porque tem que lembrar que é um acesso à cavidade torácica, então tem que tomar muito cuidado sempre para evitar a contaminação. Um manuseio adequado, sempre com a torneira de 3 vias fechada. O treinamento da equipe é muito importante, né? Do manejo da torneira de 3 vias e das drenagens, dos intervalos, então a gente precisa alinhar isso com a equipe. Cuidados com a contaminação, com o pneumotórax, né? Que pode acontecer de forma iatrogênica, então a gente precisa tomar cuidado também. Bom, e quando que a gente vai remover esse dreno torácico? Tem casos que a gente consegue resolver a causa base. Então, quando possível, a gente vai manter o dreno torácico até resolver a causa de base, de efusão ou de ar, né? De presença de ar. Geralmente, a presença de pneumotórax se resolve em 24, 48 horas, a depender da causa de base. A presença de líquido, a literatura nos diz que abaixo de 2,2 ml por quilo, a gente pode pensar em remover esse dreno torácico, porque a chance de estar drenando seroma por fluido inflamatório por conta da própria presença do corpo estranho, do dreno torácico, que não deixa de ser um corpo estranho, é muito grande. Então é bem importante que a gente faça esse controle de quantidade de líquido que está drenando e a gente comece a espaçar esses intervalos. Então, quando começar a drenar menos que 2,2 ml por quilo, a gente consegue indicar a remoção no caso de líquidos. O intervalo, geralmente a gente começa a cada 2 horas e aí vai espaçando para cada 4 horas. Isso vai muito da causa de base, do que foi feito, se é um pós-operatório de cirurgia torácica, qual que é a causa de fato da presença de ar ou de líquido desse paciente. Então isso é muito relativo ao caso. E é bem importante, quando a gente for remover esse dreno torácico, que a gente corte a pontinha dele lá, quando a gente vai tirar, né? A gente corta a pontinha dele e manda para a cultura em antibiograma, para confirmar, para ver se não tem contaminação, bactéria e para ver se tem a possibilidade de indicar antibiótico, porque muitas vezes esse dreno pode ficar um certo tempo ali. Então isso favorece a contaminação bacteriana. E agora um resumo da aula, as considerações finais. Então lembrando que toracocentese a gente sempre vai usar como uma primeira escolha na emergência, estabilizar o paciente, diagnosticar, definir o prognóstico, definir quais são as nossas opções terapêuticas para que a gente consiga indicar a colocação ou não do dreno torácico, né? Lembrando que o dreno torácico é um procedimento cirúrgico e que requer internação.
E antes de finalizar a aula de hoje, eu gostaria de convidá-los a conhecer o nosso curso intensivo de técnica cirúrgica, a turma de férias, que vai acontecer em julho desse ano. É um curso muito legal, muito interessante, 100% prático. Caso você tenha interesse, aponta a câmera do celular para o QR Code e fala com o nosso time de consultores. A gente vai estar à disposição para te ajudar. Bom, e é isso. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Fico à disposição caso vocês tenham dúvidas, me chamem lá no Instagram. E a gente se vê no próximo encontro. Até mais! Meu nome é Caroline, eu me formei agora em janeiro de 2024 e eu sou de São Paulo, capital. E hoje estou aqui concluindo o curso intensivo de técnicas cirúrgicas pela Associação Anclivepa São Paulo. Eu escolhi fazer o curso intensivo de técnica cirúrgica porque eu já fui aluna de outros cursos. Eu já fiz imersão de cirurgia de felinos, fiz anatomia e sutura abdominal. Então, o técnica cirúrgica foi o curso-chave para, assim, eu realmente ver que eu quero viver e respirar cirurgia veterinária. Eu fiz as minhas cadeiras de clínica cirúrgica logo depois da pandemia, então foi um conteúdo que foi passado assim um pouco meio superficial. Então eu senti realmente necessidade de me aprofundar nesse conteúdo, porque como na rotina a gente viu pouca coisa na graduação, eu senti de fato a necessidade de fazer um curso que é 100% imerso em cirurgia veterinária. Eu digo que assim, a Anclivepa mudou a minha vida e vai continuar mudando, eu tenho certeza, porque eu conheci pessoas que eu tenho certeza que eu vou levar para minha vida, profissionais incríveis. Na campanha de castração, eu nunca me senti tão segura quanto eu me senti realizando uma cirurgia sozinha. Então, assim, a Anclivepa de fato e a cirurgia mudaram a minha vida durante esses 10 dias, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Com certeza vou recomendar, assim como eu já recomendei outros cursos. Eu digo que o técnica cirúrgica ele é o ponto-chave na nossa carreira, é uma virada de chave para quem realmente quer viver de cirurgia veterinária, porque você realmente vê as técnicas que são importantes na nossa rotina. Então, com certeza, sim, independente se são alunos, graduandos ou formados, eu vou recomendar sim o curso.